Bem, nós vamos então entrar no tema de coleta. Esses slides eles são disponibilizados pelos autores do livro Introduction to Information Retrieval, do Prabhakar Raghavan e outros autores. É um dos nossos livros de referência, mas ele é focado em recuperação de informação. No fundo, a coleta ainda é um problema de RI, né? Então, nós vamos falar primeiramente de um coletor simples, essa parte de recapitulação não tem, e um coletor simples, seus problemas, qual é o problema da coleta, e depois de um coletor real. Então, primeiramente, aqui estão os resultados de uma busca. O importante para a gente aqui, a única coisa que eu quero mostrar é que para esses resultados serem apresentados, eles precisam estar indexados. E por isso eles foram coletados. Todos esses sites foram coletados. Qualquer resultado que o Google apresentar, ele precisou primeiro coletar. Depois fez uma série de tratamentos, como a gente até já avaliou, que indexa, vai para o grafo da web, vários tratamentos, mas primeiro é coletar. Nada que não é coletado pode ser resultado de busca. Não tem jeito. Então, vamos lá. O que seria um coletor simples? Quais são os problemas em volta do problema de coleta? Primeiramente, quão difícil pode ser uma coleta? A máquina de busca na web deve coletar os documentos da web. Obter o conteúdo de documentos é mais fácil para muitos outros sistemas de RI. Então acaba que, quando a gente está falando de mineração de dados web, os dados são web. Então, de alguma forma, a gente tem que trazer esses dados. Ainda que existem sistemas que a gente possa usar através de APIs. Então, você coleta o dado daquele site ou daquela plataforma por APIs, e aí, em cima das regras da API, muitas vezes a gente não tem acesso, o site não tem uma API para coleta e você precisa de fato coletar. Não tem uma API para acesso dos dados. Então aí é necessário coletar. Então coletar significa descobrir novos documentos e trazê-los de onde eles estão, dos servidores que eles estão, trazer para o nosso repositório, para o nosso sistema. E a partir daí tratar aquele documento, indexar. Então a gente acessa aquele documento trazendo ele então para o nosso computador, assim como o usuário faz quando você acessa agora um site, ele veio para o seu computador. Então a coleta é esse processo de trazer aquele site, mas na verdade você vai querer descobrir uma série de sites, talvez um grande, você vai precisar montar um grande índice, então você tem que ter um processo de descoberta dos sites, traz, ou seja, coleta, e aí sim pode fazer os tratamentos localmente. Mas vamos lá. Então, os outros sistemas de RI muitas vezes já estão com os dados lá. Imagina um sistema bibliotecário. Você tem lá os livros ou os resumos que são dos livros, aquilo precisa ser indexado. Ótimo, é um problema de RI, mas aquilo não é um problema de web, porque os dados não são web. Então, quando fala de recuperação de informação na web, ou seja, é a parte da RI que trata de web e isso, no fundo, acaba estando dentro do problema de mineração web, aí não tem jeito, em algum momento tem que coletar. A não ser, claro, né, que a ferramenta que você precisa já ofereça uma API. Exemplo, próprio Google ou Bing buscador permitem acesso via APIs. Então, na verdade, o que eles querem é controlar aquilo que as pessoas estão acessando deles. Senão, qualquer um poderia fazer uma consulta ou fazer milhões de consultas e coletar zilhões de documentos resultantes. Então, ele te dá uma API que é exatamente para ele controlar o que e quanto ele vai te entregar de cada consulta. Então, olha só, se o nosso problema fosse indexar os arquivos do HD local aqui, a gente não teria esse problema. Agora, para recuperação de informação na web, obter o conteúdo dos documentos leva tempo. Então, na verdade, um problema importante é a latência. Você não pode simplesmente apertar um Enter e falar, está aqui a web copiada. Não resolve. Você tem recursos limitados para trazer, para coletar, e esses recursos precisam bater nos servidores, existe a latência de resposta desse servidor, e ele pode estar desconectado, pode estar fora do ar e você tem que voltar depois. E fazer isso tem um custo computacional que não dá escala com facilidade, né? Então vamos falar um pouco sobre isso.
É realmente um desafio de design de sistemas? Com certeza. A operação básica de um coletor: inicialize uma fila com URLs de páginas semente conhecidas. Então vamos lá. Para eu fazer uma coleta, eu preciso, no mínimo, de um conjunto semente de páginas. Esse conjunto semente é a entrada do meu coletor, é a entrada que é a primeira entrada que ele precisa. Na verdade, a partir disso ele pode descobrir novas URLs automaticamente. Por quê? O que vai acontecer? Olha, repita. Pegue uma URL da fila, então você tem lá a lista de sementes, imagina que elas estão ordenadas e você pegou a primeira da fila. Você vai recuperar a página e fazer o parsing dessa página, ou seja, você vai parsear, vai caminhar por cada termo, por cada pedacinho daquele documento HTML e você vai extrair as URLs que você encontrar, ou seja, os links que tem naquele documento. Os links são para outros documentos. E é aí que você descobre os novos documentos a partir da semente, porque cada documento da semente vai te dar uma lista de links também, desde que ele tenha link, né? Mas em geral as páginas têm muitos links. Então esses links vão sendo adicionados para serem coletados depois. Então por isso que só com a semente você consegue inicializar um coletor. Ele vai sair coletando tudo que ele vai achando de link. Pode ser que se você pegar um conjunto de semente que não está bem representativo do que você precisa, talvez você não tenha até tantos links assim e essa coleta até termine prematuramente. Mas normalmente a fila de novas URLs cresce mais rápido do que o poder de processamento de coleta, porque a web está muito conectada. E aí essa é uma consideração fundamental, porque senão a coleta terminaria prematuramente, ou seja, eu traria as páginas do conjunto semente, traria algumas outras que elas estão linkando e que as demais que vão sendo linkadas também, mas uma hora não teria mais links. Mas é fato que a web é muito bem conectada. Na média, já mencionei em alguma outra aula, que cada site tem cerca de 7 links, 7 outlinks. Bem, vamos fazer um exercício aqui, olha, para a gente tentar identificar os problemas da coleta. Pegando esse algoritmo aí, ó, qual que é o problema com esse coletor? Isso aqui é um coletor simples, que primeiro ele recebe aqui a lista de sementes. Olha, algumas URLs cuidadosamente selecionadas, é meu conjunto semente. A fila de URLs, esse URL queue, recebe então essa semente, essa lista de páginas que são chamadas aqui de semente. Enquanto tiver alguém na fila, faça o seguinte: minha URL, a URL que eu estou trabalhando agora, vai receber o próximo da fila ali. Por exemplo, aqui ele está pegando o último da fila, mas é uma fila de toda maneira. Então ele pegou da fila aquele elemento que precisa ser tratado. Aquilo ali agora é a minha URL. Veja que uma URL não é uma página, é só um endereço. Eu preciso fazer o fetch. Fetch é ir buscar. Eu preciso buscar essa página. A coleta, quando fala coleta, é um termo mais amplo. No fundo a gente está coletando aquela página, né? Mas esse termo fetch, ele é especial para trazer a página, o conteúdo da página que aquela URL representa. Então é feito isso com esse documento. Agora eu já tenho ele no meu sistema, no meu computador, no meu host. Aí o que acontece? Eu vou adicionar minha URL à lista de URLs trazidas, vamos chamar assim, as URLs buscadas, aquelas que eu trouxe o conteúdo da página que representa a URL. Então adicionei aquele conteúdo. Aí esse novas URLs recebe o quê? Recebe a extração das URLs daquela página que foi trazida. Então, MyPage é a página que foi buscada. E foi feita a extração, além de adicionar a URL, a lista de URLs já foram trazidas, eu também estou extraindo as URLs, os links da página e incluindo na lista de novas URLs. Para cada URL dessa lista de novas URLs, veja que essa lista pode crescer mais rápido, pode só crescer, 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 eu nunca consegui dar um tratamento, diminuir ela.
Mas vamos lá, para cada uma dessas URLs na lista, o que eu vou fazer? Se essa URL não tiver na lista de URLs que já foram coletadas, porque eventualmente aquele documento, MyPage, linkou para um documento que eu já coletei. Então, se não estiver, e se não tiver na fila, porque eventualmente ela já foi parar na fila. Então, se não tiver, eu vou adicionar ela na fila. Então, quer dizer, eu descobri uma URL nova através de um link. E aí depois eu pego a página que foi trazida e adiciono no índice invertido. Pronto, eu indexei também aquele documento. Então, quer dizer, agora eu vou lá, volto aqui em cima, enquanto a fila não está vazia, vou lá, pego a próxima URL, faço o fetch dela, aí eu tenho uma nova página, eu incluo na lista de páginas que eu já busquei, eu extraio URLs, pego a lista dessas URLs e para cada uma delas vou ver se elas são novas, se já foram coletadas, se já foram adicionadas à fila, se não for, adiciona. E pego o novo da fila aqui em cima. Vai rodando isso para sempre. Para sempre não, até acabar as URLs, mas se você tiver com um conjunto de sementes muito bem selecionadas, essa fila nunca acaba, né? Ou vai acabar assim, depois de... Na verdade nunca acaba, porque muitas novas URLs vão aparecer e mesmo páginas morrendo, surgem novas URLs. Então, na verdade, se você estiver bem conectado no grafo da web, a partir dessa lista de sementes, nunca vai acabar. Vamos lá. Qual o problema com esse coletor? São vários, né? Primeiro, problema de escala. Se estivesse falando que aquilo ali funciona, esse algoritmo, está só em uma máquina, então não adianta, você não vai nunca conseguir uma representação boa da web. Não podemos indexar tudo, precisamos realizar subseleções. O algoritmo ele não priorizou nada, ele vai colocando na fila e supõe que tudo vai ser coletado. E a realidade não é essa. Como os recursos são limitados, a gente precisa definir prioridades para a coleta. Duplicatas, precisamos integrar detecção de duplicatas, porque quando eu pegar uma página que ela já for duplicata, eu não vou indexar. Então muitas vezes quem trata isso é o coletor, ainda que se pudesse tratar numa etapa posterior, mas não faz muito sentido porque a gente não quer nem indexar se for uma duplicata. Então a melhor hora para tratar é na coleta. Spam e spider traps. Muitas vezes esse coletor que segue links é chamado de spider. Quer dizer, ele é uma aranha na teia que é a web, né, no grafo da web. Então ele vai de nodo a nodo, aí chega num nodo ele encontra links para outros, ele percorre todos eles, primeiro uma, depois o outro. Então ele é chamado de spider. Os spider traps são as armadilhas para o coletor. E como que é feita essa armadilha? Com links que não terminam mais. Então o link vai te mandando para páginas falsas que não interessam e aí essas páginas, na verdade, ficam consumindo o seu recurso de coleta enquanto você está lá coletando coisa que não interessa, que foi, na verdade, uma armadilha para você ficar preso ali. Então eles fazem um conjunto de páginas muito conectadas e as páginas são todas, não tem nada, mas elas têm os links para outras páginas e isso pode ser criado automaticamente. Então, na verdade, é uma armadilha. E é preciso sair dessa armadilha. Assim como os spams, né, que também são, de certa forma, armadilhas de conteúdo, que eu quero mascarar um conteúdo para ter alguma vantagem, que também é importante ser detectado nessa fase, porque eu também não quero indexar. Bem, tem questões também chamado de politeness, e é um pouco difícil traduzir isso, que é assim, por educação, você não vai derrubar um servidor. Você vai, na verdade, dar tempo para esse servidor responder uma consulta, mas depois a outra, depois a outra. Então você vai dar algum segundo entre uma consulta e outra, a um servidor, entre um pedido de coleta de um servidor e outro. Então isso é importante, é bastante importante até na máquina de busca, porque senão o coletor pode até te bloquear de acessar. Tem também, né, um protocolo onde o servidor pode comunicar ao bot aquilo que ele permite coletar e o que ele não permite. A gente vai falar disso um pouquinho adiante. Uma outra questão muito importante é da atualização, freshness, o quanto atualizado aquele documento está. Então, naquele algoritmo anterior, as páginas que já foram coletadas, elas não são recoletadas, mas os conteúdos dos documentos mudam. Então, a gente precisa do conteúdo novo. Quando uma página mudar, a gente quer rapidamente já perceber que ela mudou, e para isso a gente tem que visitá-la de novo.
né? Então não funciona aquele coletor simples. Tanto por causa do tamanho da web, só podemos recoletar pequenos subconjuntos. Então, na verdade, em algum momento aquela página vai estar marcada para ser recoletada, mas isso não pode ser todo dia. Deixa eu marcar que todo dia eu coleto todo mundo. Não funciona. Então, novamente, problema da subseleção ou priorização, mas agora para atualizar os documentos. Bem, só para entender a magnitude do problema da coleta. Os índices hoje, o Google, sei lá, vai ter talvez 1 trilhão de documentos indexados. Vamos dizer que tem, sei lá, 500 bilhões. Aqui a gente está falando de 20 bilhões de páginas em um mês. Se eu tiver que recuperar esse volume de páginas, teria que recuperar 8.000 páginas por segundo. Isso para um índice que hoje estaria bem limitado, de 20 bilhões. E na realidade, você recupera muito mais. Porque muitas vezes você bate no site e ele não está aberto, você coletou muitas duplicatas. Então, para eu ter um índice útil de 20 bilhões de documentos, no fundo eu coletei muitas outras, peguei alguns spider traps no meio do caminho, peguei spam que eu não queria, peguei determinados conteúdos que depois eu descartei, né? E aí sim eu tive 20 bilhões. Então, no fundo, você precisaria ter talvez o dobro disso aqui de capacidade de carga para poder no final do mês ter um índice razoável de 20 bilhões de documentos. O que um coletor deve fazer? Ele deve ser educado, não coletar o mesmo site frequentemente e só coletar páginas permitidas no robots.txt. Então, cada web service deve ter lá cada servidor web, né, cada web server deve ter lá o seu arquivo robots.txt. E ele vai definir se tem alguma regra específica de coleta, algum pedaço do site que não pode ser coletado. E aí o caminho para acesso ao que não pode ser coletado fica apresentado. Então cabe ao meu coletor, ao meu bot de coleta, olhar para o robots.txt e não coletar. Mas isso está lá aberto. Significa que o webmaster, o dono do site, não quer que aquilo seja indexado pela máquina de busca. No entanto, se eu quiser fazer um robô que vá burlar essa regra, eu posso. Então, na verdade, isso aqui não é uma segurança, não é uma regra, é apenas um acordo de cavalheiros. O robots.txt. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o que um coletor deve fazer, além de ser educado com os hosts que ele está acessando para fazer as coletas? Ele precisa ser robusto. Ele tem que ser imune aos spider traps, ele tem que resolver aqueles problemas que foram apresentados agora há pouco. Tratar as duplicatas, páginas muito grandes normalmente não vai indexar tudo, então ele vai bloquear com 100k da página, ele vai bloquear e vai indexar somente os 100 primeiro K. Então às vezes tem páginas muito longas, páginas que pegaram vários outros documentos e foram appendando, tem documentos às vezes de outros formatos que vão ser muito, muito grandes e muitas vezes não são conteúdos interessantes. Então você normalmente não quer gastar o recurso do seu recurso da máquina de busca para resolver, para indexar tudo, né? Você quer selecionar o principal. Sites muito grandes, é a mesma coisa. O site às vezes tem muitas páginas, tem muitos níveis abaixo do nível raiz. Então é uma opção você ir até um determinado nível somente, porque a tendência de ter páginas mais relevantes nos níveis mais acima é maior. Aí tem as páginas dinâmicas, aquelas páginas que elas são resultados de consultas no sistema, mas o webmaster monta aquilo como uma página estática, mas aquele resultado pode ser mudado a todos os dias, por exemplo, porque como o dado do banco de dados mudou, aquela página estática ela é regerada cada dia, né? Isso é uma página que ela está estática nesse momento, mas representa um conteúdo dinâmico. Além de páginas que são dinâmicas mesmo, né? Formas de próprio bot fazer a consulta dentro dos sistemas. Então ele vê um selection box, ele escolhe primeiro e aí vê que opção vai dar, pega o resultado, aquilo ele salva e aí troca a opção. Então também poderia ser um caso de querer coletar páginas dinâmicas, mesmo páginas dinâmicas que não foram montadas previamente como páginas estáticas. É um problema então. Falando um pouquinho mais do robots, né? Como que ele acontece, olha, você fala qual o agente coletor que você quer bloquear. Se for todos, bota um asterisco. E aí, disallow, quer dizer, não permita, bloqueie, aí vem o caminho que você quer bloquear. Ou seja, nesse caso, ele não quer que nenhum coletor
colete tudo que tiver abaixo desse diretório, /yoursite /tape, por exemplo. Aqui somente um coletor que ele não quer. Então, normalmente pelo log de acesso ao servidor, você já tem a informação do nome do bot. Então, quando você vê que um bot está te incomodando, você provavelmente vai lá dizer que ele não pode acessar nada, por exemplo. É claro que se ele está te incomodando demais, talvez ele está ali e não vá respeitar seu robots, tá? Mas, enfim, na verdade você está dizendo assim, eu não quero que indexe esses documentos que estiverem abaixo desse domínio, é isso que você está dizendo. Mas você não está garantindo isso com o arquivo robots.txt, porque cabe ao coletor respeitar ou não respeitar. Se tiver aberto e for acessível, talvez ele queira desrespeitar e vai buscar aquele conteúdo. Importante, fazer cache dos arquivos robots.txt encontrados em cada site para não ter que ficar lendo esse arquivo toda vez que vai coletar um site. Então você já tem esse arquivo a priori, você somente acessa, vê que ele não mudou, a data de atualização dele é a mesma, então você não teve que trazer toda hora e tratar e abrir parcial robots, ver qual é a regra, então aquilo ali já estaria definido. Aqui um exemplo de um outro robots, né? Onde ele tem aqui algumas outras informações, mas sempre nesse formato que a gente falou. O user agent e depois aquilo que ele bloqueia. O que todo coletor deveria fazer? Que aí, às vezes não faz, mas deveria, né? Ser capaz de realizar operações distribuídas, ser escalável. Distribuída por quê? Porque senão não dá escala. Então, ser escalável precisa ser capaz de aumentar a taxa de coleta com a adição de novas máquinas, ou seja, ele é distribuído e também escalável. Não tem jeito de ser escalável sem ser distribuído, mas não quer dizer que, sendo distribuído, necessariamente ele é escalável. Às vezes ele é distribuído, mas eu tenho a capacidade máxima de carga, então não é o caso, não deveria ser assim. Recuperar páginas de maior qualidade primeiro, alguma forma de selecionar o que é preferível de ser indexado, porque você está coletando para indexar, não é só para chegar no seu para você baixar e depois jogar fora. Claro que poderia ter coletores focados, que sim, eles vão trazer um grande conteúdo e vão eliminar uma boa parte desses conteúdos. Pode acontecer. Normalmente não é o caso. Operação contínua, obter versões atualizadas de páginas já coletadas. Ou seja, ele tem que recoletar, ele tem que manter o conteúdo que ele tem atualizado. E como as páginas também atualizam na ponta, tem que ir lá buscar as versões novas. Bem, eu vou falar do coletor real no próximo vídeo.